oportunidade de ministrar a palavra e o mesmo encerrará o culto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vixe, o amém foi tão fraco. Saúdo a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Quero dar início a uma série de exposições bíblicas neste livro e hoje é um panorama de todo esse livro. Jonas, capítulo 1. Você pega o evangelho de Mateus e vá voltando, é mais fácil de encontrá-lo. É um livro pequenininho, aí você vai encontrar. Você pega Mateus aí, o evangelho, e vai voltando, você vai encontrar Malaquias, Zacarias, Ageu, Sonfonias, e continua voltando. Abacuque, ele fica bem pertinho de Obadias e Naum. Eu não sei se eu ajudei, viu? Não sei se eu ajudei, mas fica bem pertinho de Abacuque, de Obadias e Naum. É um livro pequeno e a gente, durante alguns dias, eu vou estar ministrando nesse profeta. Hoje é uma visão geral do livro. Jonas, capítulo 1, em seguida eu quero convidar aqui o diácono Zaqueu para orar intercedendo por mim. Obrigado, irmão. E agradecendo a Deus a palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Glória a Deus. Apenas esses versículos que nós usaremos para dar início ao panorama do livro de Jonas. Também saúdo a amada igreja em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo por a leitura. Querido e amado Deus, Pai Celeste, Deus bondoso, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, chegarmos aqui, Deus amado, e agradecer o teu santo nome. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai querido, por tua bondade, por tua grandeza, Pai querido, por a leitura lida nesta noite, Deus amado. Venha abençoar grandemente, Pai querido. O pastor, Pai, que irá ministrar a tua palavra, Deus, venha abençoar grandemente. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tua grandeza, Pai querido, em nossas vidas, Pai, pelos teus cuidados. Deus, cuida, Pai, dos teus filhos e da tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu tenho algumas perguntas a fazer na própria história de Jonas e durante a mensagem eu vou respondendo essas perguntas para que os irmãos possam se contextualizar com o livro de Jonas. Se eu perguntasse aqui, qualquer um de vocês que estão presentes, que nos acompanham direto aí dos seus lares, quem foi Jonas? A primeira coisa que vem à sua mente foi engolido por uma baleia, né? Nós estamos familiarizados com essa história porque ele foi engolido por um grande peixe. Algumas traduções antigas chamavam de baleia. E claro, meus irmãos, que sempre que você vê a história de Jonas contada para criança, adivinhe só o que aparece lá. Uma baleia, tamanho do mundo, e Jonas saindo da boca da baleia, né? E isso dá ênfase que a própria história não conta. A Bíblia, ela não tem o objetivo de dar ênfase no grande peixe. O grande peixe é um detalhe do livro de Jonas. É um livro curto, pequeno. Eu aconselho vocês a lerem em casa, leiam todo o livro para vocês verem quão maravilhoso é a mensagem de Deus nesse livro. A primeira pergunta que faço é o seguinte: quem foi Jonas? Quem foi esse homem? Eu quero começar com o próprio nome, viu? O nome Jonas significa pomba. Sempre que a gente escuta a palavra pombo, a palavra pomba nos lembra do Espírito Santo, né? Lembra-nos de que a simplicidade do Espírito Santo, lembra quão pacífico ele é, quão tranquilo ele é. Mas pode ter certeza, irmãos, que o nome não tem nada a ver com o profeta, viu? O nome simplicidade, calmaria, mansidão, não tem nada a ver com o profeta Jonas. Eu não sei por que os pais colocaram o nome dele por isso.
mas Deus sabe, né? Então o nome quer dizer isso, é pomba. Ele era filho de Amitai, ele morava na cidade de Gat-Even, da tribo de Zebulon, e o texto vai nos dizer também, lá em segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, que ele era do norte de Israel, 7 quilômetros de Nazaré. Curiosidade de Jonas, né? Então ele era um galileu contemporâneo de Amós e Oséias. Esse é Jonas, um galileu, filho de Amitai, numa cidade simples, morava perto de uma cidade conhecida que era Nazaré, 7 quilômetros, da tribo de Zebulon. Esse era o Jonas que nós conhecemos, pelo menos quanto à sua nacionalidade, quanto ao povoado em que ele viveu. Mas a grande questão é essa: em que tempo esse homem profetizou? Qual foi o período que Deus levantou Jonas para trazer a sua mensagem, e a quem foi direcionada a sua mensagem? Essa é a minha segunda pergunta. A resposta é essa, ainda com base no segundo livro dos Reis, capítulo 14, vai nos dizer que ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, ele reinou de 793 a 753. 41 anos durou o reinado de Jeroboão II. Então, meus irmãos, só para vocês entenderem que período, que época viveu Jonas: 8 séculos antes de Jesus. Já pensou? 800 anos antes de Jesus. O livro de Jonas, até hoje, ele é um dos livros mais atacados. Ele só perde para Gênesis. Ele é atacado pelos incrédulos, ele é atacado pelos teólogos liberais que não acreditam mais na existência de milagres. Alguns vão dizer que o livro é uma grande parábola, nada mais que isso. Jonas nunca existiu, a história de Jonas não é real, é apenas uma ilusão, ou então com objetivos meramente morais. Nada mais, nada menos que isso, é o que muitos tentam dizer, e isso não faz sentido, porque a própria Bíblia dá a cidade de Jonas, o nome de Jonas, o pai de Jonas, dá o reinado em que ele profetizou. Então não faz sentido chamar o livro de Jonas de uma grande parábola, sendo que tem região, tem datas, sendo que tem citação do pai do indivíduo. Não faz o menor sentido chamar Jonas de uma parábola, mas sim de reconhecer que é uma história verídica, o homem realmente existiu e a sua mensagem sem dúvida foi relevante. Lembrando, irmãos, que o reinado de Jeroboão II, ele teve um avanço territorial, militar muito grande, e ele aumentou o território de Israel, reconquistou, né, parte do território que havia sido perdido para os filisteus. Mas havia um problema no tempo de Jonas. Apesar da riqueza que havia em Israel, governado aí por Jeroboão II, apesar de todo o enriquecimento de alguns, havia também nos dias de Jonas uma opressão econômica. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, e aqueles que eram simples, e aqueles que eram pobres, e aqueles que tinham poucas condições, viviam em extrema miséria. Esse era o contexto econômico em que Deus levantou Jonas. E o contexto religioso, total apostasia. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês abram sua Bíblia em casa, no livro de 2 Reis 14, que vai contar a história de Jeroboão. Sabe como é que diz lá? Diz assim: Jeroboão reinou durante 41 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse era o rei de Israel, né? O reino do norte. Esse era Jeroboão. Foi nesse tempo que Deus levantou Jonas com a sua mensagem. Ele profetizou coisas boas para Jeroboão. Ele profetizou a expansão militar. Ele profetizou um tempo de paz, um tempo de prosperidade para Jeroboão. Ele profetizou uma mensagem maravilhosa para Jeroboão. Mas santidade, que é bom, Jeroboão nunca quis. Ser fiel a Deus, temer a Deus, ele nunca quis. Então é nesses contextos de apostasia, opressão, corrupção dos valores morais, que Deus levanta os seus profetas. Glória a Deus. Apesar de tudo estar na contramão,
apesar de todo mundo se corromper, apesar da maioria não querer mais saber de Deus, não querer mais ser a voz de Deus contra o sistema do mundo, Deus sempre levanta os seus profetas, Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Jonas foi esse homem, apesar desse contexto imoral, esse contexto profano de abandono da fé. Jonas era um homem de Deus, Jonas foi um homem de Deus levantado para profetizar no seu tempo. Vejamos aí, terceira pergunta que eu faço. A primeira, quem foi Jonas? Segunda pergunta que fiz foi em que época ele viveu. Só lembrando aí que foi 8 séculos antes de Jesus, no tempo de Jeroboão II. Qual foi a mensagem de Jonas? Se você pegar esse livro e ler do capítulo 1 ao capítulo 4, quais são as mensagens principais que nós vamos encontrar? Eu destaco algumas. A primeira mensagem é que o homem, ele pode desobedecer a Deus e sofrer as consequências. O capítulo 1 de Jonas vai tratar disso, né? Ele recebe a mensagem de Deus e desobedece. Deus diz, vai para Nínive. Vai para Nínive. Para onde é que ele foi? Tarsis. O que tem a ver Nínive com Tarsis? Ele não queria obedecer à voz de Deus. Ele não queria fazer a vontade de Deus. E o que Deus fez com isso? Deus mandou uma tempestade, não é? Isso mostra, meus irmãos, que nem todo homem de Deus obedece a Deus de imediato. Deus tem suas formas, irmãos, de me quebrar, de quebrar você. Quantas vezes você está procrastinando o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado, você sabe qual é a sua vocação e você vai adiando, né? Não, eu sei, eu recebi a mensagem de Deus, eu sei o que eu tenho que entregar, mas eu entrego depois, eu entrego outro dia, eu fico disponível depois. Qual foi o resultado dessa desobediência de Jonas? Punição, né? Essa é a mensagem central de Deus. Se eu sou de Deus, se o Senhor é o meu pastor, Ele pode fazer o que quiser com a ovelha. Pode ou não pode? Pode, eu não sou ovelha dele? Ele não é o meu pastor? Ou você acha que, como diz no livro de Romanos capítulo 9, pode o barro perguntar ao oleiro, por que você está me quebrando? Irmão, o barro não faz isso. Não existe diálogo entre barro e oleiro. Oleiro quebra, monta, faz. Se tiver feio, quebra de novo e faz. Isso mostra que Deus, Ele usa os seus profetas como Ele bem quer. E diante da desobediência desses, Deus os quebra. Deus puxa na orelha, Deus chama a atenção. Isso é uma mensagem que está muito clara no livro de Jonas, quando você lê. Outra mensagem é: Deus nos conduz aos seus propósitos. Parece bonito, né? Olha só, Deus nos conduz ao seu propósito. Oh, glória a Deus! Como foi Jonas conduzido ao propósito de Deus de levar uma mensagem até Nínive? Deus separou uma carruagem de fogo e disse: vai lá no navio, pega Jonas e leva de volta nessa carruagem de fogo para Nínive. Foi assim? Foi não. Foi uma tempestade imensa, foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, quase que morre nesse grande peixe, e o propósito de Deus se cumpriu. Se cumpriu. Deus nos conduz aos seus propósitos, mas isso não quer dizer que os caminhos serão aplainados, serão retos. Isso não quer dizer, olha, eu quero levar você para pregar a minha mensagem em vários estados. Mas isso não quer dizer que Deus não nos leve para a lama, onde é preciso fazer missões. Isso não quer dizer que, diante da multidão que Deus pode me levar para trazer uma mensagem, eu não tenho um compromisso de pregar para uma pessoa apenas também. Deus cumpre os seus propósitos e nos leva pelos caminhos que Ele quiser. Jonas não queria passear dentro de um grande peixe. Talvez ele quisesse viajar tranquilo em direção a Tarsis. Mas Deus não quis que Jonas tivesse uma viagem tranquila. Nem Jonas, nem os demais companheiros dele. Então essa é a segunda mensagem. Outra mensagem é: Deus ouve-nos em qualquer lugar. Capítulo 2 de Jonas é Jonas orando. Onde é que Jonas está, meus irmãos? Fazendo aquela oração do capítulo 2. Está dentro do peixe. Já pensou?
dentro do peixe. Ele passou quanto tempo dentro do ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Já pensou? O incômodo que era para aquele grande animal ter um ser humano dentro dele. Rapaz, já pensou? Jonas vai dizer, meus irmãos, que a sensação dele era de inferno vivo. Ele diz assim, eu estou no inferno, mas é vivo. Lembrando que o inferno aqui é uma alusão à morte, né? Jonas sofreu, há uma linguagem nordestina, né? O pão que o diabo amassou, Jonas comeu dentro desse grande peixe. Mas o que ele fez dentro desse grande peixe? Ele orou. E Deus ouviu. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? Que Deus nos ouve, independente de onde você estiver. Você está no trabalho? Pode falar com Deus que Ele lhe escuta. Você está dirigindo? Pode falar com Deus que Ele lhe escuta. Você está numa crise imensa, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, pode falar com Deus que Ele lhe escuta. Jonas falou com Deus dentro do grande peixe e Deus ouviu a Jonas. Glória a Deus. Não existe um lugar, meus irmãos, que a mão de Deus não possa chegar com socorro. Não existe um lugar na face da terra em que nós oremos e Deus não possa nos ouvir. Não existe esse lugar. Essa é uma mensagem clara no livro de Jonas. Outra mensagem que esse livro nos ensina é Deus se importa com todo mundo. Meus irmãos, na outra mensagem eu posso entrar com mais detalhes quando a gente voltar para o capítulo 1. Só para vocês terem uma ideia, você sabe qual era a fama de Nínive? Os portões de Nínive, eles eram enfeitados com crânio humano. Sabe as pontazinhas pontiagudas, né? Feitos de madeira. Cada ponta eles colocavam um crânio humano. Essa era a porta de entrada de Nínive. Pastor, um crâniozinho humano, o que é que tem? Peraí. Lá fora, do lado direito da cidade, do lado esquerdo, eles faziam uma montanha. Uma montanha de quê? De corpos. Essa era a mensagem que Nínive passava. Só para vocês terem uma ideia, a Assíria ficou conhecido como um dos povos mais truculentos da história humana. Sabe o que os assírios gostavam de fazer com seus inimigos, além de vazar o olho? Furavam o olho de todos para ficar cego? Ou então só um? O que eles faziam? Colocavam o indivíduo amarrado vivo, mesmo na porta de entrada, e ficavam trocando. Quando morria, colocava outro, pendurado. Dentro, como se fosse assim como é que eu posso dizer? Um tanque, e eles iam colocando óleo fervendo, e o indivíduo ia morrendo aos poucos. Essa era a Síria. Essa era Nínive. Era uma maravilhosa recepção, não era não? Menino que, rapaz, aí Deus diz, Jonas, eu quero que você vá pregar. Aí Jonas, sim, está certo. Aonde? Lá em Nínive. Você percebe, irmãos, o tamanho do amor de Deus? Irmão, Nínive não valia nada. Os ninivitas eram um povo mau, era um povo cruel. Não havia misericórdia quando a Assíria tomava o povo. Eles não gostavam apenas de subjugar as nações, os assírios. E não era só isso que eles gostavam. Eles gostavam de maltratar as pessoas. Quem era um dos principais inimigos da Assíria? Israel. Por que eu frisei aqui que Deus se importa com o mundo? Porque Deus podia ter destruído aquela cidade, não tem nenhuma conversa. Deus podia ter mandado fogo do céu, assim como fez com Sodoma e Gomorra, mas ele se importou. Deus mostrou misericórdia para eles. Talvez, irmãos, a gente olhe para alguns e diga, esse aí não merece misericórdia de Deus, não. Esse homem é ruim demais. Cuidado, nós também somos, viu? O que freia a nossa maldade é a graça de Deus. Isso que freia a maldade humana. Senão, nós éramos tudo bicho. Tudo bicho. Então veja em toda a história de Jonas como Deus ama o mundo e se importa com todas as pessoas más, extremamente más e ruins, e aquelas que são pouco ruins, que é bom, não há um justo, nenhum sequer. Outra mensagem que a gente aprende no livro de Jonas é que a obediência é mais importante do que os meus sentimentos. A gente vai prestar atenção que Jonas não se importava 1% com a cidade de Nínive.
se Deus tocasse fogo naquela cidade, se Deus matasse os ninivitas, se Deus mandasse juízo para aquela cidade, como Jonas estaria feliz? Mas independente do sentimento ruim que estava no coração de Jonas, ele foi pregando, ele obedeceu a Deus. Qual foi o resultado da obediência de Deus? Salvação, né? Salvação. Obediência de Jonas, melhor. Salvação. Isso quer dizer, meus irmãos, que por mais que você não goste, pastor, eu tenho um vizinho, ou vizinho ruim. O vizinho é ruim. Eu já coloquei até um apelido nele. O apelido dele é suco de fumo. Agora não diga a ninguém não, estou dizendo só o senhor. Faz o seguinte, meu filho, você pode não gostar dele, pelas ruindades que ele faz com você, pelo mau vizinho que ele é. Eu não importa o sentimento que você tenha pelos seus vizinhos, mas o meu dever como Jonas, pregar o evangelho de Deus. Pregar a mensagem de Deus. Há pessoas, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? O apóstolo Paulo diz, o que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Que depender de vós. Mas às vezes, irmãos, o mundo não quer saber da gente, não. Às vezes os maus vizinhos não querem saber da gente, não. Alguns, claro. Jonas tinha um sentimento de raiva com os ninivitas. Mas apesar desse sentimento, ele obedeceu a Deus. Pastor, eu não estou com um pingo de vontade de ir para a igreja. Venha mesmo assim. Pastor, eu não estou com um pingo de vontade de ler a Bíblia. Leia mesmo assim. Pastor, eu não estou com um pingo de vontade de orar. Ore mesmo assim. Porque a minha obediência a Deus não é guiada pelas minhas vontades, não é guiada pelos meus sentimentos, é guiado pela ordem de Deus. Se Deus disse ore, eu devo orar. Se Ele disse leia a minha palavra, eu devo ler. Se Ele diz evangelize, eu devo evangelizar. Os meus sentimentos é o de menos. Porque se eu for guiado, meus irmãos, por sentimentos, aí um dia que você estiver bem, você ora, um dia que estiver mal, não ora, não faça isso. Seja guiado pela palavra de Deus. Jonas, apesar de toda a raiva, de toda a ira que tinha no coração, obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. Que eu e você faça a mesma coisa. Outra mensagem que a gente aprende lendo o livro de Jonas é que Deus nos conduz ao equilíbrio dos sentimentos. Eu fiz de propósito juntar o ponto anterior com esse. Meus irmãos, vamos lá. Jonas não gostava nem um pouco de Nínive. Queria mais que o fogo caísse do céu e Deus consumisse a tudo. Venhamos e convenhamos, irmão, Nínive realmente não prestava. Mas apesar desse sentimento ruim no coração dele, ele foi e pregou uma mensagem de ira. E Deus trouxe salvação para os ninivitas. Depois disso, sabe o que Deus fez? Deus tratou o coração de Jonas. Isso quer dizer, meus irmãos, que todo ódio que está no coração de um crente, toda a ira que está no coração do crente, se ele permitir, Deus o conduzirá ao equilíbrio. Deus tira o ressentimento, Deus tira a mágoa. Pastor, e se o crente não deixar, Deus quebra. Deus não tem problema com isso, Deus quebra. Nós não somos dele? Agora, se você não for dele, aí é outra história. Quem diz isso é o autor de Hebreus, né? O autor de Hebreus, capítulo 12, ele diz: se Deus os tem como filho, Ele vai disciplinar você na desobediência. Agora, meu filho, se Ele não tem você como filho, tem como bastardo. Eu tenho autoridade de pegar uma sandália e bater no filho que não é meu? Não, senhor. Bata para você. Pode ser ruim de correr água, mas eu não posso pegar uma sandália e bater no filho que não é meu. Eu não posso fazer isso. O que é que Deus faz comigo se eu endureço a minha cerviz quanto à obediência dele? Ele me quebra, eu não sou dele. Foi exatamente o que Deus fez com Jonas. Apesar da ira que estava no coração, apesar de todo o ressentimento que ele tinha no coração com os assírios, a maldade que os assírios já tinham feito com Israel, Jonas sabia disso. Mas Deus tratou do coração do profeta, glória a Deus. E Ele trata dos meus sentimentos e também dos seus. Então essas são as mensagens do livro de Jonas. E por último, quais são as doutrinas que esse livro apresenta? Eu quero destacar só duas para nós encerrar a mensagem. Existem algumas doutrinas que estão muito claras no livro de Jonas, como panorama que nós conseguimos ver em todo o livro. Primeiro, é que Deus é soberano do universo. Isso é uma doutrina que está clara. Na hora que você começa a ler, você já vê. Deus é
o soberano do universo. Ele manda em tudo. Como é que eu vejo isso no livro de Jonas? Lá vai, Deus disse, Jonas, vá para Nínive. Ele pega um barco e desce para Tarso. O que é que acompanha Jonas, irmãos? Uma tempestade. Quem é que mandou aquela tempestade? Deus. Quando jogaram a sorte caiu sobre Jonas, a Jonas disse, é por minha causa que está tendo essa tempestade. E o que você faz da vida? Eu sou judeu e creio no Deus criador de todas as coisas, e Ele está mandando essa tempestade. A teologia de Jonas era, Deus é soberano de todo o universo. Se Ele quiser mandar chuva, Ele manda chuva. Se Ele quiser cessar os céus, Ele cessa, porque Ele manda em tudo. Pronto, pastor, Ele só manda na chuva, né? Chuva não tem sentimento, ao contrário, Ele manda em peixes também. Rebolaram Jonas, 1, 2, 3, jogaram Jonas no mar. Aí Deus mandou um peixe pegar Jonas. Irmãos, preste atenção, até em peixe Deus manda. Por quê, meus irmãos? Porque Ele é o soberano do universo. Aí pegou Jonas um táxi no mar, nunca ouvi falar nisso não, mas está lá, um táxi no mar. Aí passou 3 dias e 3 noites, aí Deus disse, joga Jonas. Aí o peixe vai e joga Jonas. Que é isso, irmãos? É o soberano do universo. O que tem lá no livro de Jonas? Jonas fez uma barraquinha para ele, estava lá alegre, satisfeito, esperando Deus mandar a destruição para Nínive. Da noite para o dia, Deus criou uma planta. Nós não sabemos que planta é essa. A plantazinha cresce mesmo do lado do sol. A plantazinha cresce, solta folhas que dão sombra para Jonas. Aí Jonas, que maravilha, rapaz. Deus fez nascer uma planta da noite para o dia que deu até sombra. Aí Jonas fica feliz demais. Que é isso, irmãos? É o soberano do universo. Foi ele que disse em Gênesis capítulo 1, haja, nasça todas as plantas na terra e ouve as plantas. Glória a Deus. Foi ele que disse, haja luz e houve luz. É o mesmo Deus de Jonas. Aí Deus mandou, foi lá uma plantazinha bonita fazendo sombra. Aí Deus disse, um verme. Deus disse, é um verme. Depois vocês leiam Jonas capítulo 4. Deus fez um verme ir para a planta e comeu a planta e matou a planta. Irmãos, Deus manda na tempestade no livro de Jonas, Deus manda nos peixes, Deus faz crescer uma planta, Deus manda vermes comer a planta. Esse é ou não é o Deus soberano do universo? Isso é uma teologia clara, é uma doutrina clara no livro de Jonas. Deus manda em tudo. Outra doutrina maravilhosa que a gente vai encontrar no livro de Jonas é que Deus é justo e bom. Deus é justo e bom. Por que Deus é justo e bom? Primeira bondade que eu vejo em Deus aqui é preservar Jonas, né? Na hora que Jonas foi descendo para Tarsis, o que Deus podia ter feito? Vocês estão lembrados de uma história de um profeta no Antigo Testamento que entregou um recado e Deus disse assim, olhe, vá lá, entregue esse recado, não coma na casa de ninguém, não beba na casa de ninguém, não converse com ninguém, entregue o recado e vá-se embora. Aí o profeta vem, entrega o recado e vai-se embora. No caminho, um profeta velho, ouve a história, está no livro de Reis de Israel, essa história. Aí o profeta velho diz, ei, vem aqui, vamos comer lá em casa, beber uma água. Ele diz, não, o Senhor me disse para mim vir entregar o recado e ir embora. Homem, mas o Senhor mandou outra mensagem agora para mim. Isso o profeta velho mentindo. Você vai lá para casa, coma, vai dar tudo certo. Olha, eu sou assim, ó, com Deus. Aí o profeta, no lugar de obedecer a primeira ordem de Deus, a primeira não, a única ordem de Deus, aí foi para a casa do profeta velho. Quando ele terminou de comer, foi-se embora para casa. O que ele encontrou quando foi para casa, irmãos? Um leão. Um leão foi e matou o profeta. O profeta estava num jumentinho, essa história está na Bíblia, viu? Estava num jumentinho indo para casa, depois da desobediência. O leão pula por cima do jumento, mata o profeta e o jumento escapa. O texto vai dizer que o profeta antigo vai no caminho para ver o que aconteceu e encontra o jumentinho deitado,
Do lado do jumento, o leão, e do lado do leão, só a caveira. De quem? Do profeta. Deus poderia ou não poderia ter feito a mesma coisa com Jonas? Poderia, ele não é Deus, não é o dono da vida. Mas nesse texto vemos, nessa história vemos, que Deus quis preservar o profeta Jonas. E aquele profetazinho, Deus não quis. Isso mostra, irmãos, bondade de Deus. Outra coisa que vemos, uma doutrina clara, é que Deus anunciou o quê? Juízo. Sabe aquele povo que vai pecando, vai desobedecendo, vai transgredindo? Ah, aqui tá bom, aqui. Homem, se Deus existe, está tão longe que ele não vai nem se importar com a gente. Você que pensa. Os assírios foram um povo mau, os assírios foram pecando, Deus mandou juízo 100 anos depois. Naum é o profeta dos ninivitas. Mas o ponto aqui é, pode brincar com Deus do jeito que você quiser, meu filho, mas um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Por que, pastor, a conta chega? Eu vou começar o versículo e vocês terminam. Porque o salário do pecado é a... Porque o salário do pecado é a... Pode trabalhar, meu filho. Você gosta de pecar? Pode trabalhar. O salário vai chegar. Os ninivitas pagaram a conta. Isso é uma doutrina clara na Bíblia. Deus é um reto, justo e bom. Vemos aqui que Deus anunciou perdão aos ninivitas diante do arrependimento deles. E Deus tratou o coração do profeta diante das mágoas que tinham. Que doutrina é essa? Que teologia é essa? É a teologia de um Deus que é justo e de um Deus que é bom. Quando Ele resolve abençoar-nos, meus irmãos, Ele nos abençoa. Quando Ele resolve, meus irmãos, usar de sua graça e bondade, Ele usa. Isso é uma doutrina clara no livro de Jonas. E eu encerro aqui. Qual é a última doutrina clara no livro de Jonas? Quem puder abrir sua Bíblia comigo, abre, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 12. Aqui está o resgate que Jesus trouxe acerca de Jonas. Outra doutrina que está clara, que Jesus Cristo morreria, seria sepultado e ao terceiro dia voltaria. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38. Você que está com a sua Bíblia em casa, se puder abrir, veja aí uma doutrina clara no livro de Jonas. Agora está claro agora, né? A gente já tem a revelação completa, a revelação final e total. Aí a gente pode dizer isso, que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, porque Deus tinha um objetivo. Jonas era um sinal do que estava para acontecer. O que estava para acontecer? Mateus capítulo 12, versículo 48 está escrito: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem entrará ou estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é interessante? Aí Jesus lembra, né? Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus está tratando a história de Jonas como uma parábola? Não, está tratando como algo real. Por que eu acredito que Jonas existiu? Por que a gente acredita que Jonas existiu? Realmente ele foi engolido por um grande peixe. Porque Jesus Cristo disse: assim como aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo. Jonas era um sinal. Sinal de quê, meus irmãos? Era um sinal de que alguém viria, não seria engolido por um grande peixe, mas seria engolido pela terra. Jesus Cristo disse: eu estarei no ventre da terra. Jonas não morreu, sofreu muito, né? Mas não morreu não. Mas eu vou morrer, vou ser sepultado, passar 3 dias e 3 noites. E o que acontecerá na última noite?
eu ressuscitarei. Glória a Deus. Só uma mensagem clara no livro de Jonas. Algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, Deus pode usar quem Ele quer, até os improváveis. Talvez você diga assim: pastor, eu queria ser mais capaz de pregar, eu queria ter mais capacidade de servir, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão inútil. Olha para Jonas, um profeta improvável, e mesmo assim Deus o usou, mesmo assim Deus o capacitou, mesmo assim tem um livro na Bíblia com o nome dele. E hoje Deus também pode usá-lo, glória a Deus. Apesar das suas limitações, apesar dos seus defeitos, Deus ainda pode e quer usá-lo. É uma verdade prática para nós. Outra verdade é: descanse na soberania de Deus. Olha só, Deus mandando a tempestade, estava no controle dele. Mandou um grande peixe, estava no controle dele. O sofrimento de Jonas dentro do peixe estava no controle de Deus. Quando Deus diz: vomite o profeta, o peixe vomitou. Que é isso, irmãos? É Deus cuidando da minha vida e da sua. É Deus guiando a minha vida e a sua. Eu posso descansar. Pode dormir em paz, irmãos, porque Deus está acordado. Última verdade prática para nós: pregue o que Deus mandar. Se Deus mandar você pregar perdão, pregue perdão. Se Deus mandar você pregar sobre o inferno, pregue sobre o inferno, rapaz. Não se intimide com a sua. Deus não tem compromisso com a minha palavra ou com a sua. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se ele mandar, pregue. Que Deus aplique essa reflexão no coração dos nossos irmãos, dos que estão presentes e dos que estão em casa. Quero só reforçar, meus irmãos, que amanhã é o aniversário da nossa congregação.